Louvado seja Deus, amém? Quero cumprimentar todos os ouvintes, amém, que estavam aguardando essa bênção, esta vitória, porque não tem dinheiro que pague, amém? Para poder ouvir a voz de Deus, amém? Eu te convido, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo entre nós, continue conosco até o final, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus e também estaremos orando por todos vocês, amém? Ainda dá tempo de vocês compartilhar o link. Por favor, vai compartilhando o link com as pessoas que verdadeiramente querem ouvir, querem aprender mais do Senhor, amém? Glórias a Deus. Vamos já sem perda de tempo por causa do horário, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis capítulo 24, versículo 9 até o 20, amém? Glórias a Deus. Livro de Gênesis capítulo 24, versículo 9, aleluia, e nós vamos ler até o versículo 20 para a glória de Deus, amém? Tem glórias a Deus aí, irmãos? Glória a Deus! Os irmãos ajudam, amém? Eu estou ministrando, a minha garganta está doendo bastante, mas nada vai nos impedir de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, amém? Glórias a Deus. Livro de Gênesis capítulo 24, versículo 9 até o 20. Vamos ler o versículo 9 juntamente comigo, amém? Bom, na minha Bíblia tem um título, eu creio que na sua também deve ter, que diz assim: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar a água. E disse o Senhor, Deus de meu senhor Abraão: dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, e que fizeste beneficência ao meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmãos de Abraão, saía ao seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Versículo 20. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus
cabelos, por gentileza, por reverência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus que está nesse recinto, que está sobre esta congregação. Vamos orar àquele que nos ouve, vamos falar com aquele que nos está vendo nesta noite, e tenho certeza que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, amém? Oh, louvado seja Deus. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu já quero agradecer a Ti pela Tua bondade e pela Tua infinita misericórdia. Não tem dinheiro que pague a Sua presença, não tem dinheiro que pague, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo entre nós. Meu Pai, visita cada vida, cada coração, visita cada ouvinte da Tua palavra, que estão neste exato momento conosco, nos ouvindo, Senhor. Meu Deus querido, que a Tua palavra chegue a esses corações, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo consolo e confirmação. Pai, fala conosco de uma maneira linda, toda especial, que possamos sair daqui deste culto dizendo verdadeiramente: o Senhor falou comigo. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja se assente, amém? Coloca a Bíblia do lado, use esse instrumento, coisa mais linda que Deus te deu, foi as suas mãos, os 10 dedos também. Louve a Ele com palmas, bem alegre, mas com gosto e com vontade, e a sua boca tem glória a Deus. Abre a tua boca e diga aleluia. Diga ao Senhor: até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Amém? Glória a Deus. Os irmãos me ajudam a pregar, irmãos, amém? Enquanto der uma paradinha, vocês vão dando glória, amém? Porque não é fácil pregar com muita dor, amém? Mas nada nos impede, amém? Querida igreja, o título nesta noite é Isaac e Rebeca, um casal especial. Vamos repetir comigo? Isaac e Rebeca, um casal especial. E será que só Isaac e Rebeca eram especiais? Todos nós também somos especiais, amém? Para Deus. Igreja querida, amém? Vamos aqui entrar na ministração da palavra de Deus. Irmãos, nós ouvimos e lemos a palavra de Deus, e tem um versículo que diz assim: vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Irmãos, Deus jamais vai colocar qualquer um no seu caminho. Não. Deus, Ele sabe quem Ele coloca no nosso caminho. Irmãos, procurem, quando você tiver um tempinho, sempre fazer um devocional na tua casa, principalmente quando você já acorda, você faz uma oração ao Senhor, amém? Mas começa a dedicar, amém, a Bíblia, a qual você tem na sua mão, amém? Vamos dar um exemplo aqui. Na segunda-feira você vai abrir lá o seu livro de Gênesis, lá no capítulo 24, do versículo 1 e 4. Na terça-feira você vai mais um pouquinho, do 24, do versículo 8. Na quarta-feira você vai continuar mais um pouquinho mais para frente. Você vai lá no capítulo 24, versículo 50, do 58. Na quinta-feira, mais um pouquinho, capítulo 24, versículo 60 e 61. Na sexta-feira, continua mais um pouquinho, no capítulo 25, no versículo 19 até o 26. E no sábado, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o 3. É muito importante a gente ler. Enquanto nós mais dedicamos na leitura, mais nós temos vontade de ler, de aprender, amém? Então vamos para o objetivo. Já expliquei para vocês que não adianta vir na igreja só por vir. É tempo perdido. Precisamos ir na casa de Deus com objetivo, porque se não tiver objetivo, nada acontece, amém? Então precisamos de objetivo para tudo nessa vida, amém? Primeiro, eu quero ensinar para vocês aqui nesta noite sobre a história de Isaac e Rebeca. Eu quero destacar aqui para vocês aqui nessa noite a necessidade e a disposição e também a obediência na juventude.
Quem já tem uma idade mais ou menos, já passou pela juventude, né? Da adolescência, de juventude. Quem está vivendo esse momento, é um momento também muito gostoso, né? E para quem já é casado, aleluia, já sabe do que é viver uma vida de juventude, né? Como diz a minha mãe que está no céu, que a gente nunca fica velho, né? A gente fica experiente, né? Aleluia. E quero mostrar para vocês aqui nesta noite que Deus, Ele cuida de cada detalhe da vida dos teus filhos. Enquanto você está sentado, me ouvindo, Deus está cuidando de cada detalhe que você colocou na mão do Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que Ele vai te responder e você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui, né? Esse é o objetivo. É entrar aqui, sair com os nossos problemas, o quê? Solucionados, resolvidos. Igreja do Cordeiro, vamos aqui entrar na palavra de Deus, vamos descobrir, quando nós estamos lendo, vamos descobrir coisas que talvez passam para nós abatido, muitas vezes nós nem percebemos. Então, por isso que quando nós estamos na casa de Deus, temos que ter reverência e temos que deixar o Espírito Santo dirigir, sabe, a nossa vida aqui nesta noite. Então vamos lá, uma das mais belas histórias, talvez para mim, não sei para você, é de amor conhecidas na Bíblia. E de quem você está falando? Estou falando de Isaac e Rebeca, amém? Querida igreja, Abraão, ele foi o pai de Isaac, e a Bíblia nos diz, irmãos, que ele queria que ele casasse, mas não com uma qualquer mulher, porque existia, irmãos, naquela época, como existe no dia de hoje também, né? Muitas mulheres, mas a Bíblia diz que Abraão queria o melhor para o seu filho, então ele queria casar o seu filho, mas não como uma qualquer, mas com aquela que fosse dirigida por Deus. E a Bíblia nos conta dizendo que Rebeca era uma jovem disposta. A Bíblia ela não conta nos dizendo que ela era trabalhadora, e a Bíblia nos conta dizendo que ela guardava o momento certo para encontrar o seu amor. Tudo nessa vida tem um momento certo, amém? Por quê? Porque tem que ser assim, todos nós temos um momento certo na nossa vida. Mas como eles se encontrariam se eles moravam distante e não se conheciam? Irmãos, eu acho que antigamente era bem mais difícil do que nos dias de hoje, né? Porque hoje nós temos toda a tecnologia, né? Antigamente não, já era mais dificultoso. Mas Deus, querida igreja, Deus guiou cada passo dessa família para que o casamento ocorresse. Há muitos ensinamentos nesse episódio que são válidos para os dias de hoje. Olha, vamos aprender comigo nesta noite, amém? Querida igreja, uma esposa para Isaac. A sabedoria do pai de Isaac, que era Abraão. Abraão, querida igreja, foi o pai na velhice de Isaac. Aos 100 anos nasceu o seu filho Isaac, e passado muito tempo, querida igreja, apesar de já estar velho, o amor paterno, a Bíblia diz que ele dirigiu o patriarca a ter cuidado com o futuro de Isaac, amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? E a Bíblia continua dizendo que certo dia, Abraão chamou o empregado mais velho de sua casa e fez com que ele viesse até ele e fizesse um juramento. Olha que coisa tremenda. O juramento, querida igreja, seria que o servo não deixaria que Isaac se casasse com uma mulher cananeia. Olha aí para você ver. Não queria que fosse o quê? Cananeia. Mulher cananeia. Lá como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 2. Presta atenção. E além disso, querida igreja, ordenou que ele fosse até a terra dos seus parentes e lá escolhesse uma esposa para quem? Para Isaac. Gênesis 24, versículo 4. E o empregado, querida igreja, de Abraão, a Bíblia diz que ele jurou, jurou e partiu para a sua jornada. Pensa na responsabilidade deste homem. Que não seria o quê? Fácil. Amém? Porque
Abraão já estava idoso, irmão, já não poderia mais, né, viajar por um tempo muito longo, né? Então ele pediu para que o seu servo, aí que está, irmãos, precisa ter o quê? Obediência. Sem obediência, irmão, nós não chegamos em lugar nenhum. A Bíblia nos diz que a obediência do servo, em obediência o servo, querida igreja, de Abraão, ele partiu para onde, pastora Patrícia? A Bíblia diz que ele partiu para a Mesopotâmia, para a terra de Naor, irmão de Abraão. Amém? E uma porção de presente. Irmãos, quando Deus ele quer nos abençoar, tenha certeza, a pessoa que é dirigida por Deus, ela não vai de mãos vazias. Amém? Nunca vai. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 10. Querida igreja, aquela missão daquele servo, né, era importantíssima. Abraão, querida igreja, tinha convicção que Deus, por meio do seu anjo, iria à frente do seu servo naquela jornada. Por isso que eu falo que quando você vem para a igreja, você tem que ter o quê? Objetivo. Você fala, Senhor, eu estou indo lá para a tua casa, manda o anjo na minha frente, Senhor. Não é? Eu quero chegar lá na tua casa e quero ver Deus falando comigo. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 7. E o servo, querida igreja, obedeceu a Abraão. Amém? E nesse episódio, querido, podemos ver que a obediência é um fator indispensável. Amém? Para quê? Para que o homem cumpra a sua parte no propósito divino. Olha o que Deus está pedindo de nós hoje. Ele está pedindo de nós o quê? Obediência. Mas talvez você questione, a quem precisa obedecer? Não precisava nem perguntar, né? Mas a gente faz essa pergunta porque a gente fica meio duvidoso. A quem devemos o quê? Obedecer. Logicamente ao único Deus. A Bíblia nos instrui, querida igreja, a respeito, devemos obediência a Deus. Você pode ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 10. Aos pais que ainda moram com os pais, capítulo 6, versículo 1 do livro de Efésios, amém? E aos pastores, daqueles, né, que tem uma congregação, né, que congregam, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. E aos seus superiores, capítulo 6, versículo 5, 7 do livro de Efésios, amém? E a respeito diante dos idosos, Levítico, capítulo 19, versículo 32. Olha como que tem que ser o quê? Obediente. E quando você é obediente, aí chega a providência do quê? Divina. Amém? Chegando ao local, querida igreja, à beira de um poço, onde as moças, elas paravam para tirar o quê? Água. E o servo dirigiu a sua voz a Deus e orou. E já não foi chegando até as moças. Ele foi diante de Deus. Só isso? Não, ele orou, ele falou com Deus. Gênesis capítulo 24, versículo 11 e 12. E quando ele estava orando, a Bíblia diz que a súplica consistia em um pedido de sinal a Deus. Quem sabe você entrou aqui dentro pedindo um sinal de quem? De Deus. E ele também estava pedindo. Ele disse assim: se a moça a quem ele pedisse água dissesse, beba, e eu vou dar a ti também para os seus camelos. Gênesis capítulo 24, versículo 14. E essa seria a confirmação da resposta de Deus. Olha que tremendo, irmão. Era um homem sábio. Amém? E quando terminou de orar, chegou ao poço uma linda donzela. Olha a resposta da oração. Ela era filha de Naor, irmão de Abraão. Falou assim, meu Deus, cheguei no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmão de Abraão, de Milca, mas o servo de Abraão não sabia disso. Gênesis capítulo 11, versículo 26, 29, Gênesis 24, versículo 15. Presta atenção aqui, querida igreja. Rebeca era o seu nome. E quando ele pediu água para ela,
A jovem fez exatamente como o empregado de Abraão havia clamado, que havia pedido em oração. Gênesis capítulo 24, versículo 17 e 21. Querida igreja, Deus havia dado uma boa jornada àquele servo. Olha, Deus nos ensinando, irmãos, quando nós queremos algo, precisamos pedir a Deus a direção. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Glória. Não vai fazendo na sua força, não vai fazendo na sua vontade. Você tem que ser dirigida por Deus. Senhor, eu posso, é da tua vontade, do teu querer, é desse jeito. Ele vai te dar direção. Rebeca, querida igreja, era o exemplo de disposição. Nós não podemos pedir qualquer coisa, irmão, porque se você pedir qualquer coisa, você vai receber aquilo que você pediu. Mas quando você pede na direção de Deus, as coisas começam a dar certo. Aleluia! Uma jovem, ela era ocupada. O encontro do empregado de Abraão com Rebeca se deu junto a um poço. Olha que interessante. O poço, ele produzia água. Deus não coloca a pessoa em qualquer lugar. Colocou ela num lugar produtivo, que tinha água. E nele, as moças da cidade iam tirar água. Gênesis 24, 13. Ou seja, o local estava fora da cidade. Olha que interessante. Exigia algum tempo, irmão, de caminhada, carregando um pote. Então tinha que ser extremamente mesmo, sabe, trabalhadora, ocupada naquilo que estava fazendo. E as moças caminhavam até o poço com o pote vazio, porém teriam que retornar com ele cheio para casa, irmão. E era distante. Era distante, não era tão perto assim. Então as meninas precisavam ter o quê? Garra, fé, determinação. Amém? Olha para você ver, e Rebeca é um exemplo de uma jovem que com esforço pessoal cumpria sua responsabilidade com a família dela. E da mesma forma nós, querida igreja, devemos ser filhos sábios, devemos ser obedientes, que age com responsabilidade diante das tarefas delegadas pelos pais. Temos que ser o quê? Obediente. Provérbio capítulo 10, versículo 1, capítulo 6, versículo 20. A disposição para servir. É como hoje, né? Está desde manhã aqui. Tem que ter disposição. Fica até a hora que ficou sem almoçar, sem comer. Tem que ter o quê? Disposição. Amém? Senão nada acontece. Nada é concreto. Disposição, querida igreja, para servir. A Bíblia diz que à beira do poço, Rebeca mostrou-se pronta para tirar o quê? Água, dar ao servo de Abraão, porque o servo de Abraão com certeza não estava sozinho, e seus animais, e ela deu água ao homem, e correu várias vezes ao poço para pegar água para o camelo. Com certeza, irmão, estava ali naquele deserto, naquele sol quente, mas ela estava ali para servir. Ela poderia falar assim, não, se ele quiser vai lá e pega, né, homem, ele tem mais força do que a mulher. Se quiser beber água, ela não pode, se pega. Mas era para acontecer isto, para que o propósito do servo de Abraão se cumprisse. Então Rebeca não estava preocupada somente com a sua rotina particular. Ao ver a necessidade, se dispôs a ajudar. Um camelo, querida igreja, é capaz de beber 100 litros de água. Então ela tinha que estar mesmo ali pronta para servir. O servo tinha 10 camelos. Gente, que é bom na matemática aí, gente. Se um camelo bebe 100 litros de água, agora imagina os 10. Os 10 camelos. Amém? Fora os servos. Aleluia. A gente ri, mas é coisa séria, irmãos. É responsabilidade. Amém? A Rebeca ajudou voluntariamente, sem ele pedir. Voluntariamente. É uma coisa, quando você recebe uma visita em casa, você fala assim, entra, senta, você quer água? Quer um copo de água? Quer um refrigerante? Se era do café, oferece o café. Se era do almoço, oferece o almoço, né? É a mesma coisa, bom, voluntariamente. Nós devemos seguir seu exemplo, querida igreja, devemos nos disponibilizar para ajudar pessoas que precisam de auxílio.
O serviço, querida igreja, é uma característica fundamental da vida cristã. Por isso precisamos ter um coração voluntário. Para quê? Para servir com alegria e não com tristeza. Quantas pessoas servem a Deus com tristeza? Ai, meu Deus, mas no domingo eu tenho que ir na igreja. Está errado, não tem que ir coisa nenhuma. Forçado de maneira nenhuma. Do jeito que você vai vir, você vai voltar, às vezes até mais desanimado. Não é? Eu tenho que ir. Você não tem que ir nada, você tem que ir. Se Deus te tocar no teu coração, tem que ser voluntário. Não, eu vou porque eu gosto eu vou lá porque eu me sinto bem, eu vou lá porque gosto de ouvir a palavra de Deus, eu quero ver Deus falando comigo, eu quero ver as maravilhas de Deus, não forçadamente. Deus nem nota a nossa presença. Amém? Jovens, sois fortes. Os jovens de hoje em dia precisam ser fortes, irmãos. Rebeca, ela mostrou disposição física, mental para servir. A jovem, querida igreja, ela tinha entendimento correto sobre como se portar diante das necessidades de sua casa e de outras pessoas. Tem pessoas que ela é só boa na igreja, mas ela não é boa em casa. Ela é boa para servir fora de casa, é uma beleza, e fala bem, trata bem, mas quando você volta para casa é uma negação, não é? Dá até tristeza, não é? Mas você tem que ser boa, amém? Como foi esta jovem? Ela estava, ela era forte, era sensível às necessidades também dos outros. Ela se preocupava, amém, com os outros. E essa força, esse vigor da juventude são para vencer o mal. Sabe, irmãos, quando eu começo a ler a Bíblia, o apóstolo João, ele escreveu o seguinte sobre isso: escreva a vocês jovens, porque sois fortes. A mensagem de Deus que vive em vocês, e vocês já venceram o quê? O maligno. Primeira Epístola Universal de São João, capítulo 2, versículo 14. Querida igreja, vamos falar agora sobre o casamento de Isaac e Rebeca. A Bíblia nos conta dizendo que o encontro esperado, depois do encontro no poço, querida igreja, e das declarações do empregado de Abraão, a Rebeca, a moça voltou para sua casa e contou tudo aos seus pais o que tinha acontecido. Aleluia, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 28. E a família de Rebeca recebeu o servo em casa. Gênesis, capítulo 24, versículo 32 até o 34. E Rebeca e sua família aceitaram a proposta de casamento. Gênesis, capítulo 24, do versículo 50 até o 58. Presta atenção aqui. Depois de tudo, querida igreja, depois de tudo pronto, a moça foi em viagem à terra de Isaac, filho de Abraão. Irmãos, eu acho que ela foi uma moça muitíssimo corajosa. Deixar a casa dos seus pais, tudo que ela tinha vivido, para ir para uma terra longínqua, por mais que seja familiar, sanguínea, mas era tudo diferente. E com o servo que ela nunca tinha visto na vida dele, só naquilo que o servo tinha falado. Mas ela, no seu coração, ela acreditou. E a Bíblia diz, irmãos, que ela parte, ela vai para a viagem à terra de Isaac, filho de Abraão, Gênesis capítulo 24, versículos 60 e 61. E a Bíblia nos conta dizendo que ao chegarem nessa terra de Abraão, Isaac e Rebeca se encontraram e celebraram o casamento. Gente, eu estou resumindo porque é muita mensagem, né? Capítulo 24, versículos 62 e 66. Esperando em Deus. Quem está aqui nesta noite e está esperando em Deus, diga amém. Amém. Continue esperando. Não desista não, independente. Pastor, mas eu sou casada, mas você não precisa somente de um casamento. Tantas coisas que nós precisamos, e nós precisamos aprender a esperar. Em quem? Em Deus. Quando o menino Isaac viveu dias de dificuldade, Gênesis capítulo 21, versículo 9 e 10, na juventude, querida igreja, ele e seu pai foram colocados à prova por Deus. Gênesis capítulo 24, 22, versículo 1, 2 e 9. Tais experiências certamente ensinaram Isaac a confiar em Deus. Sabe quando nós estamos sendo provados?
a nossa confiança em Deus, ela parece ser mais forte, mais resistente. E quando Isaac também passou por aqueles momentos, ele passou a confiar mais em Deus, assim como seu pai. E a Bíblia diz que Isaac só se casou, irmão, depois dos 40 anos de idade. Quantas pessoas quer algo, quer para já, quer para agora, quer para amanhã, quer depois da manhã, mas tem coisa, irmãos, que leva tempo. E esse tempo, irmão, não que Deus não atentasse para Isaac, mas não era o quê? O momento. Não é? Tudo tem o seu tempo, tem tudo o seu momento. Tais experiências certamente ensinaram Isaac a confiar em Deus, assim como seu pai. Ou seja, ele estava o quê? Adquirindo o quê? Fé. Amém? E é isso que Deus quer. Não quer que você se revolte com Deus. Ele quer que você tenha o quê? Fé. Amém? E não há notícia de que o filho Abraão tenha se envolvido com outras mulheres. Ele esperava em quem? Em Deus. O tempo certo e a pessoa certa para o matrimônio. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam desesperadas, aflitos, porque está pedindo e não acontece. Deus, ele conhece eu e você por dentro e por fora. Ele conhece. Como conhecia também Isaac, como conhece a tua vida. E a Bíblia diz que mais tarde, lá no Novo Testamento, Paulo, ele nos ensina ali no livro de Coríntios que o cristão nunca deve se unir debaixo do compromisso com um ímpio. O que é ímpio? Aquele que não processa a mesma fé que você. Amém? E o casamento está dentro deste ensinamento a qual nós estamos falando, que é o exemplo de Isaac. Um jovem cristão só deve se casar sob a orientação divina, mas tudo no tempo de Deus. Tem que ser no tempo de Deus para as coisas acontecerem e dar certo e ser uma bênção. Outra coisa, irmão, a oração pela cura. Muitas pessoas que estão me ouvindo precisam orar para Deus curar, porque são pessoas frustradas, porque ele acha que no tempo dele nada aconteceu, e realmente nada vai acontecer no tempo dele, é no tempo de Deus. No tempo de Deus acontece a cura. O lindo casal, querida igreja, enfrentou dificuldades como qualquer outro casal possa enfrentar dificuldades. E eles também não podiam ter um filho, pois Rebeca, a Bíblia diz que Rebeca era o quê? Estéril. E contudo, Isaac buscou a Deus em oração. Ou seja, ele não desistiu, porque ele teve isso, irmão. Ele viveu com o seu pai, um homem de fé. E Abraão também contou que a sua mãe também era o quê? Estéril. Estava vivendo a mesma coisa que o seu pai estava vivendo no passado. E a Bíblia diz que, contudo, Isaac não murmurou, Isaac não reclamou, mas Isaac o que? Buscou a Deus em oração, até que o Senhor atendeu. Se Deus não te atendeu ainda, continue na oração, continue na torre da vigilância, continue insistindo, continue persistindo, amém? Aleluia, porque até que o Senhor o atendeu o pedido e curou a sua esposa. Não desanime não. O desânimo não vai te ajudar você fazendo, sabe? Não vai te ajudar você em nada. Murmurar piorou ainda. Mas se você continuar na oração, confiando no Senhor, Deus vai curar a tua esposa. Se é o teu marido que está, não pode gerar filho, Deus vai curar teu marido. Amém? Rebeca, a Bíblia diz que ela ficou grávida e deu à luz, sabe? Olha que lindo, irmão. Gêmeos. Ficou um bom tempo estéril. E quando Deus abençoou, Deus deu o que para ela? Gêmeos. Isaac tinha 60 anos quando Jacó e Esaú nasceram. Eita, meu Deus. Tem gente que já tá com 30 aí, já está reclamando, né? Agora imagina você com 60. Meu Deus, hein? Mas quando Deus quer fazer, quem é que vai ir?
pedi. Aleluia, 60 anos quando Jacó e Saul nasceram. Esse exemplo, querida igreja, nos mostra que mesmo as pessoas fiéis a Deus enfrentam luta. Tem gente que acha que porque é crente não vai passar por luta, não vai enfrentar dificuldade. Quem diz que você não vai passar? Se até Isaac e Rebeca passou, amém? Enfrentaram luta, enfrentaram adversidades. É ou não é? Também nos ensina que sempre devemos orar e clamar o Senhor. O que é impossível para Deus? Quantas vezes eu contei testemunho aqui para você, uma vez da irmã Fátima, um dia que estava eu e minha mãe fazendo visita aqui no Jardim Eda, e de repente a irmã Fátima chamou a minha mãe: vem cá, irmã Nadir, vem cá. A gente viu que estava desesperada, né? Vem cá. Olha aqui por mim, Nadir, olha aqui por mim. Ela falou: o que está acontecendo, filha? Eu falei assim: irmã, eu fiz lá o exame e falou que eu estou com mioma. E eu estou com medo porque já marcaram cirurgia para mim. Eu tenho medo de passar pela cirurgia. E a minha mãe falou assim: você crê que eu vou orar e Deus vai te dar vitória? Ela falou assim: é o que eu creio, por isso que eu chamei a senhora. Irmão, nós entramos. E a minha mãe falou assim para ela: você crê que Deus converte essa doença em bênção? Ela falou assim: creio. Só que, gente que tem que prestar atenção muitas vezes naquilo que o profeta fala, né? Ela falou assim: creio. Ela falou assim: então pode ir para o hospital. E ela falou: mas Nadia, eu tenho medo. Ela falou assim: você não precisa de oração? Nós oremos, já está abençoada. Irmãos, ela já tinha filho já com 19 anos de idade. Eu não lembro quantos anos ela tinha na época, mas ela já tinha filho de 19. E ela falou: mas eu tenho medo. Eu falei assim: irmã, vai para o hospital, Deus será contigo. E ela pegou, foi com medo, chorando. Foi com medo. E quando chegou lá, o médico falou assim: dona Fátima, agora nós vamos preparar a senhora para o centro cirúrgico, vai ser assim, o procedimento vai ser assim, assim, assim. E a Fátima está tanto, vai falar assim: doutor, você pode fazer o exame de novo? Faz de novo, doutor, quem sabe que se eu fazer de novo, não vou ter mais mioma, não vou ter mais nada. Eu falei: dona Fátima, nós já fizemos todos os exames necessários para que você fizesse a cirurgia, a senhora tem que passar pela cirurgia. Mas doutor, eu falei: mas dona Fátima, a senhora precisa, senão vai acontecer coisas piores com a senhora. Vai dar tudo certo. E ele tentou acalmar a dona Fátima e levou ela para o centro cirúrgico. Irmãos, isso é verdade, é real que aconteceu. E quando estava no centro cirúrgico, irmão, foi lá para fazer cirurgia para retirar, né, o mioma. Quando os médicos, irmãos, abriram a dona Fátima para retirar, não retiraram o mioma, tiraram a criança. Irmãos, os médicos se assustaram, porque eles não eram obstetra. Eles eram médicos para poder arrancar doenças e não vidas, né, dentro de si. E tiraram, né, porque já que estavam no centro cirúrgico, né, embora não estava fazendo adequado para uma cirurgia para tirar uma criança, e sim para tirar, né, o mioma, mas tiraram bonitinho. E mandaram levar para lá, foi o maior susto no hospital, porque todo mundo sabia o que ia fazer. E quando a dona Fátima acorda da anestesia, o médico pensando como que ia contar para a dona Fátima e levar o neném para a dona Fátima conhecer a filhinha dela. Irmãos, o médico precisou estudar o caso para não deixar ela em estado de choque. Ela esqueceu do que ela usou. Minha mãe falou: você crê que Deus converte a doença em bênção? Ela falou: creio. Bom, você falou: creio, pronto. Tomou posse da vitória, não é verdade? Irmãos, e realmente foi um auê para cair a ficha que aquela lá era a filha dela. E chamou o marido, a gente foi uma confusão. Chamou o marido foi lá para acompanhar, para fazer retirada da doença, e ele leva a filha para casa. Foi uma bênção, né? Para não falar outra coisa, né? E quando ela volta para casa, ela depois chama minha mãe para contar o que tinha acontecido. Eu falei assim: Nadir, estou até com as minhas pernas até tremo, até agora. Eu falei: minha irmã Fátima, você pediu oração. Quando eu pedi para você, se você queria que transformasse essa doença assim, você falou amém. O que é bênção, né? Da doença ser convertida em bênção, minha filha. Você é casado, você não é solteira. Você é casado, você tem marido. Nada menor do que um filho, do que um homem que pode virar mais tarde o quê? Um câncer. É ou não é? E realmente, irmãos, ela já tinha, eu não lembro mais ou menos a idade que ela tinha,
Mas para o casal foi um susto, porque pensa, tem um rapazinho de 19 anos e de repente com um bebezinho, né? Não estava preparado para isso, né? Então é um choque. Mas era bênção. Era a mesma coisa, irmãos, aqui, com um servo de Deus aqui com 60 anos. Foi difícil ou não foi? Você pensa que foi fácil para ele? Embora foi uma oração respondida, oração atendida, Rebeca ela fica grávida, dá à luz a 2 gêmeos, e a Bíblia diz que Isaac ele tinha 60 anos quando seus filhos nasceram. Então eu digo para vocês aqui nessa noite, o que é impossível para Deus? Nada. E esse exemplo que a igreja nos mostra que mesmo as pessoas fiéis a Deus enfrentam luta, enfrentam diversidade, dificuldade, amém? Problemas, também nos ensina que sempre devemos orar e clamar ao Senhor. Se você veio aqui nesta noite, Deus está falando para você, você tem que orar, você tem que clamar até Deus te responder. Não pare de clamar. Se hoje não veio a resposta que você queria ouvir, continue clamando, continue insistindo e não duvidando da providência de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Não duvidando. Sabe por quê? Porque Deus sempre sempre será poderoso para fazer milagres, para curar enfermidades. Efésios capítulo 3, versículo 20. O Deus a quem servimos é o Deus de Isaac. Amém? E é o nosso Deus também que está aqui nesta noite. Conclusão, meu irmão, por causa do horário. Aleluia. Deus guiou, querida igreja, os passos do servo de Abraão para encontrar uma esposa, Isaac. E hoje Deus, irmão, está guiando os teus passos aqui nesta noite. Não tenha dúvida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não duvide da providência de Deus. Na nossa vida, irmão, sempre haverá um propósito. O Senhor preparou Rebeca, uma jovem disposta, e curou o seu ventre estéril, abençoou o seu lar com o nascimento de Esaú e Jacó. A promessa de Deus continuava sendo cumprida por meio da descendência de Abraão. A fidelidade de Deus, querida igreja, permanece de geração em geração. Amém? E temos que dar continuidade, irmão, daqui em diante. Tudo aquilo que nós queremos, aleluia, tudo aquilo que nós precisamos, aleluia, precisamos buscar a Deus em oração, amém? Por mais difícil que seja, nós só vamos vencer em oração. Não existe de outro jeito, não existe de outra forma. Tem pessoas que querem a bênção de Deus como fast food, ligar lá no iFood e pedir lá um lanche. Era bom que fosse assim, né? Pega o seu celular lá e liga lá, Senhor, tem que ser hoje, viu? Não pode ser amanhã não, tem que ser agora. Deus sabe se você está pronta para ser agora ou não. Por isso nós não podemos o quê? Murmurar. Se ainda não veio, é porque você não está preparada. Não está preparado. Aleluia. Mas tudo tem o seu tempo determinado para acontecer as coisas. Aleluia. É dessa forma, irmãos, que tem que ser. Eu esqueci o nome da missionária. Como chama a missionária Rosana? Aquela missionária que morava ali perto da sua casa, ali, uma senhora já de idade, que tinha ali, que tinha até aqui na igreja ali. Minha mãe tinha falado para ela que ela era solteira, ficou um bom tempo, e minha mãe falou assim que ela ia casar. Esqueci o nome dela. Já era bem idosa já, acho que tinha quase 60. Ela falou assim, se isso acontecer, irmã Nadir, eu vou trazer meu convite de casamento. Eu falei assim, pode ir, porque Deus já está na frente. E de repente, irmão, Deus preparou. A gente fala na velhice, a gente nunca é velha, nós somos experientes, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E ela casou, depois ela mudou daqui para São Paulo. Olha o que Deus faz, irmão. Tem gente que fica esperando a juventude. Não que eu não que vocês vão casar velho, irmão. Estou falando de exemplos, né, da vida. Amém? Deus, tudo tem o seu tempo, a hora. Tem alguns, chega até a casar cedo, novo. Você vai falar assim, isso daí eu não dou um mês, um ano. Mas se foi Deus que falou, Ele vai selar para esse casal, para que ele viva com a sua esposa até o dia que a morte os separe. Então nós temos que entender, irmão, tudo tem que ser na vontade de Deus.
Se você está pedindo algo e algo ainda não foi respondido, não fique triste. Não desanime. Deus só está dizendo assim, ore um pouquinho mais. Insista um pouquinho mais. Lute um pouquinho mais. Invista um pouquinho mais. O que você está fazendo para que as suas orações sejam atendidas? Tem muitas coisas que às vezes depende de nós. Eu oro para muitas pessoas que às vezes as pessoas ligam na minha casa. E tem casal, irmãos, que às vezes passa por dilema. Um dia ela ligou para mim falando do marido. E Deus, irmão, começou a usar de uma maneira diferente. Eu nem conhecia o marido dela. É para vocês poderem entender, é como se eu estivesse defendendo o marido dela. Mas eu não conheço o marido dela. E aí ela foi questionar para a mãe dela. Falou assim, mãe, toda vez que eu peço oração para a pastora Patrícia, ela só fala bem dele. Não ligo mais, né? Por quê? Ela queria que o marido mudasse, mas ela não mudava de posição. Já viu aquele ditado? Quer ver seu marido mudar? Mude primeiro. Ela queria que ela cobrava tanto do marido, tudo bem, o marido dela realmente precisava mudar. Mas ela não conseguia que ela também precisava ter mudança. Tem pessoas que cobram muito de outros e se esquecem que ele também precisa ser mudado, moldado, de dentro para fora. Tem gente que acha que só fulano, só beltrano, só ciclano que precisa ser mudado. Não! Todo santo dia, eu, você e os ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus, precisamos ser mudados. Você pensa que eu sou perfeita? Eu procuro me aperfeiçoar na grandeza de Deus. Mas é fácil? Não! Eu tenho que buscar isso em como? De que maneira? Em oração. E é sempre na primeira vez que a pastora ora já vai ser respondida? Também não. Ou também eu tenho que fazer o quê? Insistir. E quantas pessoas desanimam na metade do caminho? Ah, já que Deus quer me dar mesmo, já muda para... Não. Nós temos que perseverar. Aquele que persevera até o fim será o quê? Aquele que persevera até o fim será o quê? Ah, bom, pensei que só eu sabia. Mas nada deu risada, né? Temos que perseverar. Persevere, irmãos, aqui nesta noite. Não desanimem. Amém? É a mesma coisa. Digo fraco, eu sou forte. Se um cair, que não tem que deixar ele caído lá? Ah, fica aí. O que nós temos que fazer, irmãos? Levantar. Porque hoje ele está caído, mas amanhã será você que pode estar caído. Por isso que tem um versículo que diz assim: diga o teu companheiro, esforça-te. Porque talvez hoje você veio no culto, talvez você estava afim de vir, mas talvez a tua companheira não estava. Talvez o teu companheiro estava com vontade de vir, mas a tua companheira não estava. Agora você também vai ficar desanimado só de olhar para a cara dele porque ele não quis vir? Não, você tem que animar ele. Vamos, querida, vamos, meu querido. Anima-te. Vamos para a casa de Deus. Ah, estou cansada, amanhã vou trabalhar. Mas todo mundo precisa trabalhar amanhã. Você não é o único. Você não é a única. Amém? Todos nós precisamos fazer os nossos compromissos. Então, hoje aqui na palavra de Deus, o sexto dia da campanha, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Quantas coisas o Senhor já fez pela tua vida? Amém? E você está triste por isso? Temos que se alegrar. Se alegre por dia de hoje. Se hoje não aconteceu como você gostaria, tenha certeza que segunda-feira vai dar certo. E será melhor. Não gosto dessa palavra. Mas você vai ficar maravilhados. Amém? Vamos ficar de pé por causa do horário? Já se foi embora, amém? Vamos orar comigo, vamos agradecer por esta noite. Aleluia, tudo que você desejar, tudo aquilo que você querer possuir, você tem um Deus para pedir. Você sabe de que maneira ir ao encontro dele. Você sabe como encontrar Deus. Você sabe onde está Deus. Você sabe o que você precisa para falar com Ele. Ele não quer o seu melhor discurso. Ele quer a sua simplicidade. Ele não quer rodeio.
Ele quer que você já vai, sabe, direto. Quantas pessoas que ficam rodeando, toda essa volta você vai se cansar. Seja verdadeiro. Aleluia. Não esconda nada do Deus ao qual você serve, porque Ele conhece todo a teu respeito. Aleluia. Diga para o Senhor o que você veio buscar da parte dele. Olha para você ver. Abraão mandou seu servo, e o servo obedeceu, mesmo sabendo que era uma tarefa difícil. Ele foi buscar o Deus de Abraão. Ele foi buscar, sabe, o Deus do seu patrão, porque ele não queria voltar novamente para Abraão de mãos vazias. Ele queria voltar para o seu Senhor, aleluia, com aquilo que ele tinha pedido. Então você que está aqui nesta noite, não decepciona o Deus a qual você serve. Aleluia. Por mais que a tarefa que Ele tem te dado seja difícil, talvez impossível para você, Ele quer que você volte para Ele convicto, que não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo para ti essa noite. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Papai querido, obrigado por esta palavra. Verdadeiramente, meu Deus, é uma lição de vida para nós. Precisamos ter os mesmos exemplos de Rebeca, Senhor, pronta, Senhor, para servir. E muitas vezes queremos servir somente as pessoas, aqueles que nos agradam. Queremos servir só aqueles que faz bem para nós. Mas Deus, Ele quer que você sirva até pessoas que você nunca viu na sua vida, independente da cor, da raça ou de sua religião. Que você continue servindo bem, não por status, não por se aparecer, porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Se você veio aqui, não seja tímido, não seja tímida, não se envergonhe do Deus para qual você serve, porque Ele não se envergonha de você. Quantas vezes falar, Senhor, tenho vergonha, Senhor, não se envergonhe do seu Deus, porque Ele não se envergonha de você. Aleluia. Porque quando você pede algo para Ele, Ele é pronto em te dar. Ele é pronto para te abençoar. Ele é pronto para te dar vitória. Aleluia. Não seja tímido, não seja tímida a pedir aquilo que você deseja receber da parte do Pai. O Pai está aqui, Ele está te vendo, mas também está te ouvindo. E não somente está te ouvindo, mas também vai atender o seu pedido, vai trazer a resposta àquilo que você está pedindo a Ele. Então fique na posição, seja obediente. Se Ele falar sim, amém, mas se Ele falar não, amém do mesmo jeito. Será bênção para nós aqui nesta noite. Pai, muito obrigado por esta palavra. Leve os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E a igreja diz amém. Vamos louvar o Senhor com palmas bem alegres, bem forte, bem feliz, com força e vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.